Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Maria Fernanda, tenho 17 anos e atualmente sou no segundo ano do ensino médio com curso técnico em eletromecânica. Eu estudo no Instituto Federal da Bahia e eu passei em 2023 em primeiro lugar, ampla concorrência. E hoje eu vou estar aqui falando para vocês sobre como passar, como obter esse mesmo resultado, passar em primeiro lugar no Instituto Federal. Principalmente agora, né, que é a prova que os editais dos institutos federais em geral de todo o Brasil, não só da Bahia, estão saindo, então eu acho que vai ser um conteúdo muito útil para vocês, já que eu não vejo muito conteúdo assim no YouTube quanto a isso. Então, o primeiro ponto, que eu acho que é o que todo mundo fica mais em choque, né, quando sai o edital. Quando sai o edital, a gente fica todo mundo louco, porque são muitas páginas. Tem gente que se preocupa muito com a inscrição, principalmente quem tem cota, né? Então tem toda uma lance de regras e tudo mais. Mas acho que o que mais deixa todo mundo agoniando a mente mesmo é o conteúdo programático. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz, com toda certeza, foi ler todo o edital, todo o edital. E depois de ter ali certeza quanto às coisas da minha inscrição e tudo mais para a prova, eu fui ler o conteúdo programático. Então, você lê todo o conteúdo programático. E eu aconselho você até marcar quais conteúdos são de quais séries, tá? Então, ali, a partir do código que eles colocam lá, eles colocam um código... Eu esqueci agora o nome, acho que é a habilidade da BNCC. Isso, BNCC. Você pode colocar lá qual que é de cada série, se é sexto, sétimo, oitavo, nono ano, porque aí você tem uma noção do grau de dificuldade, né, consequentemente. E também na questão de ordem. Então, às vezes, no início do edital tem lá um conteúdo do sexto ano, mas no final também tem um do sexto ano também. Então, pelo menos no meu edital foi assim, não estava em ordem de dificuldade. Tava ali na ordem que aparentava para eles ali ser bom e tudo mais, então eu fiz essa anotação também no edital. Aconselho vocês a imprimirem o edital, tá? Pelo menos o conteúdo programático. Não precisa imprimir todo o edital, são várias páginas. Mas o conteúdo programático em si, eu aconselho vocês a imprimirem e fazerem essa anotaçãozinha do lado de cada habilidade, de cada tópico, de qual série é. E, a partir daí, a partir do que você pode contar também a quantidade de tópicos, de assuntos, por assim dizer, que tem ali naquele edital. E você vai para outro ponto do edital. Você vai procurar o cronograma, porque aí você vai ver quantos dias faltam do dia que você está se organizando até o dia da prova. E aí você vai ter uma noção mais ou menos de quantos conteúdos, quantos assuntos você tem que ver por dia, até, sei lá, uma semana antes da prova. Eu sempre aconselho isso, vocês colocarem como meta não estudarem conteúdos para a prova até o último dia da prova, se você não estiver vendo esse vídeo muito em cima. Tenta ali bater o edital, ver todos os conteúdos uma semana antes, 3, 4 dias antes da prova, tá? Para você ir mais descansado. E caso você falhe ali algum dia, você tem essa margem aí de erro para você. Então, com isso, você já sabe o nível de dificuldade de cada assunto, porque você colocou lá as séries. Você sabe quanto tempo falta pro dia da prova e quantos conteúdos você tem que ver ali por dia para conseguir bater todo aquele edital, todo o conteúdo programático. Gente, isso é o básico, tá? O básico. Você não pode sair assim, vou estudar todo o edital, se você nem sabe nem quantos tópicos você tem que ver até o dia. Então, às vezes, assim, você tá aí na sua cabeça de que, são 20 tópicos, mas na verdade são, sei lá, 35, entende? Então, você tem que contar tópicos, saber quanto tempo você tem, porque a partir daí vem a questão de administrar o seu tempo, entende? Então, e é justamente a partir daí que você vai tirar a ideia, né, de quantas horas você precisa estudar por dia, quanto você precisa estudar por dia, certo? Se você pode ou não estudar nos fins de semana, se você pode ou não, se você precisa ou não, porque é sempre bom estudar nos fins de semana também. Eu acho que vocês têm que olharem para aquela óptica de que vocês não vão estar estudando por essa prova para sempre. Então, ali é um esforço naquele determinado período de tempo para uma meta específica. Então, eu acho super conveniente você encaixar os seus estudos também no sábado e no domingo. Até, principalmente na prova do IFBA, do processo seletivo de 2026, que a prova já é agora em novembro. Então, assim, falta um mês para a prova, se eu não me engano. E aí você pode ponderar se você precisa ou não estudar nos sábados e domingos também. Então, assim, o básico, gente, que é a questão da organização, o que você tem que fazer e como que você tem que fazer. Eu acho que como não, mas o que você precisa fazer, o que tá ali, sabe, na sua frente, você precisa fazer, você já tem. Questão da organização. Segundo tópico é a questão de um método de aprendizagem. Então, assim, eu acho que cada um tem o seu método. E às vezes você pode descobrir ao longo dos seus estudos que o método que você achava que era bom para você não é, mas isso é muito pessoal.
Eu mudei de método de estudo durante no início, na verdade, no início eu decidi abandonar o método de estudo que eu já tinha para provas de escola e tudo mais, e deu certo. Mas aí você você tem que ter em mente qual método de estudo você vai utilizar. Você faz revisão? Entende? Todo mundo precisa fazer revisão, mas como que você faz essa revisão? Você faz resumo? Você só lê? Para aprender, você precisa de livro ou você precisa de videoaula? E às vezes você pode precisar de videoaula para uma matéria e você pode precisar de livro para outra matéria. Eu sou super assim. Se, sei lá, na época que eu estudava para a prova do Instituto Federal da Bahia, eu utilizava o livro de química de Feltri. Por quê? Porque química, naquela época, hoje é diferente, mas naquela época em específico, como era algo assim muito básico que eu precisava saber, para mim o livro bastava. O livro bastava. O primeiro livro, o volume 1 do livro de toda a coleção do Feltri bastava para mim. Eu não precisava estar vendo videoaula nem nada do tipo. Hoje em dia, por isso que a gente tem que ter essa noção, sabe, do que está acontecendo do momento atual. Então, matemática, por exemplo. Eu gostava de ver videoaula de matemática, mas o que eu mais fazia era o quê? Questão, porque a maioria dos conteúdos eu já sabia. Então, eu não estudava matemática assim, aí muita teoria e tudo mais. Português. Português também era... Eu gostava muito de ver videoaula, mas história eu não gostava de ver videoaula. História, eu estudava história inteiramente por livro. História e geografia foram matérias que eu só utilizei livro. História, geografia e química, eu só usava livro. Então você tem que estabelecer isso muito bem, você tem que se conhecer. O processo de estudar é você se conhecer, porque não é o mesmo método que vai dar para todas as matérias, porque você não tem a mesma afinidade, o mesmo gosto por todas as matérias, então não faz sentido você aplicar o mesmo método para cada uma, certo? Menos quanto à revisão. Quanto à revisão, eu acho interessante você ter ali um método que consiga abranger todas as matérias, até para tornar mais eficiente e você não correr o risco, por assim dizer, de ter um déficit em uma matéria em específico. Mas, a partir daí, que você já se organizou, que você já tem ali uma ideia do seu método de estudo, você tem que pensar no seu método de revisão. O método de revisão, assim, gente, convenhamos, coisas que são fatos, assim, que eu acho que já virou consenso, é que você precisa ter um método de revisão ativo. Ou seja, você não pode ficar só pegando seus resumos e lendo, achando que assim você vai, tá revisando de forma eficiente. E demorou muito para eu aceitar isso, tá? Eu passei... Eu estudava já antes da prova do IFBA, não necessariamente para a prova do IFBA, mas para algumas Olimpíadas e coisas do tipo. E para mim sempre foi muito difícil aceitar de que os meus resumos meio que não iriam ser muito úteis, tá? Simplesmente ler os seus resumos é uma revisão muito passiva e é uma revisão que você pega um tópico específico, você lê aquilo tudo lá e você acaba dando a mesma atenção para os mesmos diversos subtópicos dentro daquele tópico, entende? Então, às vezes, tem um subtópico dentro de um assunto que você não entende muito bem. Mas tem outro que você entende muito bem. Você lendo os dois da mesma forma, você não está dando a devida atenção ao tópico que você não é tão bem assim. Entende? Então, quais são os métodos de revisões ativos, enfim, que eu conheço, tá? O primeiro deles, que eu acho que é o que é mais difundido, é fazer questão, convenhamos. Fazer questão, com toda certeza, é o mais, assim, interessante, principalmente para quando a prova tá muito perto, tá? Que é o caso da maioria das provas dos institutos federais. O edital é lançado, assim, 2, 3 meses de antecedência. A do IFBA desse ano foi lançado 2 meses de antecedência, foi o cúmulo, mas enfim. Tem também o de flashcards, tá? E eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou estar deixando aqui em cima, se eu lembrar, sobre como eu faço meus flashcards, né? Que aplicativo eu uso. Eu utilizo o Anki, é um aplicativo muito conhecido também na internet, nesse meio de estudos e tudo mais, de concursos e afins. O Anki Flashcards, que você faz os seus próprios flashcards e ali você pondera o nível de dificuldade de cada um. Então, assim, às vezes, no mesmo assunto, você pode estar revisando mais um tópico específico daquele assunto do que outro, porque justamente subtópicos diferentes têm níveis de dificuldade diferentes para você. E outro método é ensinar. Gente, assim, você pode explicar para você mesmo, você pode, sei lá, numa lousa fingir que tá dando aula. Eu tinha uma mini lousinha que era aquelas aquelas louças verde, quadro negro, um quadro negro, que eu fazia com giz mesmo, mas era raro, eu normalmente fazia isso só com matemática. O método que eu utilizava era flashcards, e eu fiz um vídeo aqui tratando do Anki, que com certeza eu comecei a utilizar ele durante a minha preparação, eu não usava ele antes.
Essa foi a mudança drástica que eu fiz quanto ao meu método de estudo antes para depois. Eu abandonei essa leitura incessante de resumos e passei a utilizar os flashcards no Anki, o que foi crucial. Eu acho que eu terminei a minha preparação com uns 1.500 flashcards. Também porque eu não fazia de matemática, português também. Eu acho que a única coisa de português que eu coloquei foi questão de figuras de linguagem. Na verdade, eu lembro que eu tinha um bloco de cards só para figuras de linguagem, que sempre cai em toda a prova do Instituto Federal. Assim, raro ter algum ano que não tenha caído figuras de linguagem. Então, esses são os 3 principais métodos de revisão ativo que você tem que implementar na sua preparação. Não tem essa de, posso ou não implementar revisão, não, você precisa revisar, assim, né? Principalmente com conteúdos novos. Então, agora vamos tratar de questões, né? Quantas questões fazer por dia? Assim, gente, pensando na ideia de que a maioria das provas de Instituto Federal tem 36, 40, 50, 60 questões, eu acho interessante você fazer no mínimo por dia, assim, dia normal, que você não vai fazer simulado nem nada, você fazer no mínimo metade. Então, assim, se a sua prova tem 36 questões, faça 18. Se tem 40, faça 20. Se tem 50, faça 25, entende? Porque aí você vai se acostumando a fazer questão. Você pode fazer de forma gradual, tá? Então, se você não tem o costume de fazer revisão, você pode, de fazer questão todos os dias e tudo mais, você pode sim fazer só 8, fazer 10, mas aí você tem que ter aquela ideia de que você tá progredindo e também naquela mesma noção de que o esforço é para uma meta específica que tá muito perto e que, assim, é um sacrifício momentâneo, entende? Principalmente se você não quer ter uma vida, assim, dedicada aos estudos integralmente. Pra mim foi fácil implementar essa questão de questão porque eu gosto de estudar particularmente, mas se você não quer, se esse processo de preparação tá sendo um sacrifício, coloca isso na sua cabeça, tá? Eu vou estar fazendo isso aqui só por 1, 2, 3 meses e depois acabou, entende? Não acabou, porque se você entrar no Instituto Federal, sua vida vai ser muito difícil. Mas, né, a gente esquece, basta cada dia o seu mal. Então é isso. Tem que ter o hábito de fazer questão todos os dias. Eu já fiz um vídeo aqui também falando de como que eu fiz as questões, onde que eu fiz as questões. Fiz questões de vários institutos federais, não só da Bahia, e de vários anos também. Eu utilizei a plataforma WQD Questões e eu fiz 1.972 questões só de IF na plataforma. Eu fiz algumas por fora também, fiz questão de Enem e tudo mais, mas assim, de Instituto Federal, eu fiz até de subsequente, não fiz só de integrado, nível ensino médio, tá? Ou nível fundamental, enfim. Então você tem que implementar o hábito de fazer questão constantemente. A partir daí que você ponderou tudo isso, você se organizou, você tem já o seu método de estudo, você tem o seu método de revisão e você sabe que você precisa fazer questão, você tem que estabelecer uma rotina. E aí é aquilo, você tem que se conhecer também. Que horário você é mais produtivo? Você tem a possibilidade, por exemplo, de ir para algum lugar fora da sua casa estudar para a prova? Porque eu acho também interessante, principalmente para quem está começando. Não ficar em casa para não se distrair muito. Então, se na sua cidade tem uma biblioteca, se o Instituto Federal for perto da sua casa, tá? Você pode sim ir na biblioteca do Instituto Federal. Eu fiz isso algumas vezes. Na verdade, eu só fiz umas 3. Porque tava tendo algum evento no IFBA aqui da minha cidade. E aí eu fui, aproveitei, mas assim, só foram visitas bem assim, sem compromisso. Não foi pra ficar lá estudando e tudo mais. Porque eu estudava bem em casa, eu tinha um costume, já tinha o hábito, eu não me distraía muito. Mas, no seu caso, se tiver alguma biblioteca perto da sua casa, ou se na sua escola você pode ficar no contraturno para estudar, eu acho bacana e interessante. Então, você tem que determinar o local que você vai estudar. Pode ser na sua casa também. Eu estudava nessa mesma mesa aqui, era no canto, minha mesa antes ficava num canto ali virado pra parede. E era pra mim assim, eu estudava em todos os turnos que era possível, todo momento ali que dava pra eu estar estudando, eu estudava. Mas você pode determinar um turno específico também. Hoje em dia, eu prefiro estudar num turno só. Então, coisa que é diferente daquela época. Daquela época, a qualquer momentozinho eu tava estudando e tudo mais, mas hoje em dia eu prefiro estudar, por exemplo, à tarde. Eu tenho o costume de estudar à tarde, ou também à noite, ali depois das 8. Eu tenho esse costume. Mas aí você também, né, pensando naquilo, na qualidade, o que você tem mais conforto, mais aptidão e tudo mais, é dessa forma que você tem que progredir. Quantidade de horas de estudo, mais uma vez, tem que conhecer. Existem vários métodos na internet, eu não sou adepta ao método Pomodoro, mas assim, gente, eu conheço gente muito bem sucedida, principalmente na internet e também na vida real, tá? No meu Instituto Federal também, que utiliza o método Pomodoro e que dá certo, que é tipo estudar 25 minutos e descansar 5. Eu não consigo, eu sou bem assim de estudar em série batido, então eu aguento passar 2, 3, 4 horas seguidas estudando sem me interromper, sem ter a necessidade ali de
de descansar. Eu acho que isso faz até me distrair, eu estar fazendo esses breaks, né? Mas aí vai de cada um também. Então, você se conhecer. Você precisa de pausas no seu estudo ou você consegue estudar direto por um tempo também. E a partir daí que você determina... Também você não precisa estudar no mesmo turno, gente, com a mesma quantidade de hora todos os dias. Às vezes tem um dia que você, de fato, tem mais coisas pra fazer. Às vezes, sei lá, as disciplinas que você tem um dia na escola são meio bestas, dá pra você deixar de lado naquele momento. Eu deixei várias coisas da escola de lado durante o meu processo de preparação, até porque eu estudava em escola pública, então eu tinha esse benefício, por assim dizer. Tinha alguns dias que as matérias eram muito bestas, eu não tinha muita atividade pra fazer, então eu acabava, assim, estudando mais, estudando até na escola, durante as aulas. Mas tinha dia não, tem dia que eu tinha que fazer trabalho, que eu tinha que fazer que eu tinha que estudar pra prova no dia seguinte, e eu estudava menos, então tem que ter isso na cabeça também. Às vezes você não precisa estudar no mesmo turno todo dia, às vezes hoje deu pra eu estudar de tarde, eu estudo de tarde, mas se amanhã eu precisar passar a tarde toda fazendo um trabalho, eu posso sim estudar no turno à noite, e aí você pode organizar sua semana nesse sentido, entende? E a partir daí, gente, eu suprindo todas essas necessidades, todos esses tópicos que eu falei, eu acho que você tá pronto pra, enfim, você começar a estudar, sabe? Começar a estudar com segurança de que você não precisa fazer nada mais, você não tem que se preocupar com nada mais com essa questão de turno, de revisão, de método. Você só precisa estudar. Você se organizou? Como que eu vou estudar? Quando eu vou estudar? O que? Que quantidade? Com que frequência? Você já pode começar a estudar e estude, tá? Não se iluda, não fique naquela de estar montando toda hora calendários e calendários, rotinas de estudo e você não cumprir. Entende? Então, a partir daqui, fez isso, sente, faça isso. Você pode fazer um experimento, uma semana experimental. E aí sim você vê o que falta você ajustar. Mas tirando isso, você tem que estudar. Então, assim, não fique perdido muito nessa questão de organização. Bitola, nossa, como que eu vou estudar da melhor forma, do melhor método possível? Entende assim, gente? Achou um método que tá dando pra empurrar as coisas, tá fluindo? Você tem que se fixar nele, você não pode ficar mudando toda hora de método, porque isso vai retardar o seu progresso, tá? E assim você começa a estudar e estuda até o dia da prova. E é isso, eu fazia bastante simulado também, gente, constantemente. Então, simulado, o pessoal normalmente gosta de fazer fim de semana. Se eu não me engano, eu gostava de fazer na sexta-feira. Ou era na sexta-feira ou era no sábado. O pessoal gostava de fazer, o pessoal gosta de fazer no domingo, né? Eu fazia num desses 2 dias. Eu tinha muita dificuldade de estudar no domingo, não vou mentir, não. No domingo, normalmente, eu só fazia os meus flashcards. Mas todo dia eu tava estudando. De alguma forma ali, de algum jeito, era fazendo revisão, era fazendo questão, eu tava estudando. Então, assim, definiu todas essas questões, ocupou todas essas lacunas, vá estudar. É isso. Bons estudos, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Vou estar tentando postar mais algumas coisas agora que a unidade acabou. A unidade acabou as provas não, mas, enfim, tá sendo menos sufocante agora. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Beijos e bons estudos. Tchau, tchau.